Boa noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O Sindicato dos Municipários está localizado na Anchieta 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br, site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser encontrar o SIMP no Facebook, procure por SIMP Pelotas. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, twitter.com/simpelotas. Este programa que é ao vivo pode ser encontrado no canal de vídeos do YouTube do YouTube do SIMP, no www.simpelotas.com.br. Na próxima segunda-feira já estará este programa aqui ao vivo. Boa noite a todos e a Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a toda a comunidade pelotense, em especial todos os nossos colegas, servidores públicos municipais. Nós estamos aqui hoje, ao vivo, dia 17 de maio de 2013, só salientando que não foi possível realizarmos o programa ao vivo na semana passada, devido aos compromissos que os diretores tinham de várias atividades, que inclusive algumas também eram dentro do horário do programa, mas, como sempre, a gente preocupado com os nossos telespectadores, com os municipários, e na maneira sempre de atualizar as informações, nós gravamos um vídeo, mais ou menos de 20 minutos, que o Wagner colocou aqui, reproduziu por 2 vezes, com um pequeno resumo das atividades que ocorreram ao longo da semana passada. Então, hoje aqui estamos ao vivo, lembrando, né, que você poderá interagir conosco até às 20 horas, sugerindo, criticando, tirando as suas dúvidas, pedindo para ler o que você nos enviar aqui, através desses 2 números de contato. Então, envie a sua mensagem para 9122-8820 e para 9155-2080, que com certeza aqui leremos e, junto conosco, você ajuda a construção do programa. Quem quiser receber diariamente as matérias por e-mail, né, do SIMP, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, peça para ser cadastrado. Temos aí mais de 1000 e-mails cadastrados que recebem, né, junto com a atualização do Facebook, do site do SIMP, Twitter, as redes sociais do SIMP. A gente envia primeiramente, né, quem tem o cadastro, né, cadastrado o seu e-mail junto ao SIMP. E posteriormente, né, claro que a imprensa, algumas delas pelo menos, acaba publicizando aí as nossas matérias, mas diariamente a gente envia por e-mail os materiais que a gente elabora ali, né, para dar publicidade a toda a nossa pauta aí diária, para além das questões que está no período de database, mas outros elementos também a gente sempre se comunica aí através aí do cadastro de e-mails. Então, simp@simpelotas.com.br, peça para ser cadastrado e receberá diariamente os materiais do SIMP. Exatamente. Lembrando então, pessoal, amanhã, sábado, dia 18 de maio, será realizada a nossa festa em comemoração ao Dia do Trabalhador. Essa festa em comemoração ao Dia do Trabalhador deveria ter sido realizada no dia 4 de maio, ou seja, no sábado, né, da mesma semana do feriado, cujo feriado foi no dia 1º de maio. Então, essa festa não foi possível ser realizada naquela devida semana, em virtude do mau tempo. Como o próximo final de semana era Dia das Mães, muitas pessoas nem sequer encontram-se aqui na cidade, preferimos transferir a data desta festa para o primeiro final de semana após o Dia das Mães, no qual será amanhã. Essa festa em comemoração ao Dia do Trabalhador é uma festa que o SIMP está promovendo para os sócios da entidade e seus dependentes, somente para sócios e seus dependentes. Então, todos aqueles que tiveram o desejo de ir a essa festa foram lá no SIMP até às 11h30 de hoje pela manhã, retiraram os seus cupons estes que dão acesso à festa e outros que dão acesso ao ônibus. Por que ônibus? Como a festa será realizada no Parque Recreativo e Esportivo Lobão, ali no início do bairro da Sangafunda, por ser um local meio longe, não tem toda hora ônibus ou horários, né, que permitam aí que as pessoas possam tranquilamente chegar e vir depois para o centro, o SIMP alugou 2 ônibus, né, com 2 horários distintos para transportar aqueles que assim desejarem gratuitamente. Então, um ônibus sairá às 14 horas de amanhã, 14 horas, dali da frente do Colégio Municipal Pelotense, ali pela Bento Gonçalves. Então, um sairá às 14 e o outro sairá às 14h45, sendo que o início da festa será às 15 horas. Para fins de retorno ao centro, o ônibus sairá de lá às 17 horas
e um outro sairá às 17h45. Totalmente gratuito. Só lembramos que é uma festa destinada para os seus sócios e dependentes, e as pessoas, para se utilizarem do ônibus, têm que portarem consigo o cupom que dá acesso a esse transporte. É uma festa amanhã onde nós confraternizaremos com atividades culturais, terá piscina de bolinhas, cama elástica para as crianças brincarem, terá futebol para quem quiser jogar, terá mateada, teremos apresentações ali artísticas ao vivo, temos ali uma ampla área de lazer, um local coberto também, distribuição inclusive gratuita, de refrigerante, pipoca, erva mate, água quente, enfim. Teremos várias atrações e atividades lá para todos nós juntos confraternizarmos. Então, só lembrando que, conforme informações que tivemos hoje ainda pela manhã, já tinham mais de 200 pessoas que haviam retirado seus cupons, e para o transporte coletivo já tinham saído todos os 90 cupons, até porque se tratam de 2 ônibus, uma pessoa por banco, no caso, né, por assento. Então, esperamos que todas essas pessoas, de fato, materializem a sua presença e vamos lá, junto, né? Embora estamos numa semana desgastante de luta, nada melhor do que também brincar um pouco amanhã, né? É verdade, é uma confraternização, né? Um encontro aí dos colegas dos diversos segmentos que compõem a categoria. Isso é interessante, né? A Assembleia é um momento interessante também, onde as pessoas se aglomeram, se encontram, né? De vários setores, as mobilizações também, né? São esses momentos, porque nós temos aí um ano, né? Geralmente o ano é dedicado, a maior parte dele, ao seu setor, ao seu local de trabalho, né? Muitas vezes o horário não permite nem muita interação dentro do próprio local de trabalho, e esses sócios do SIMP, né, que financiam toda a política do SIMP, toda a estrutura, né, que o SIMP tem hoje, são os sócios, e esses sócios são valorizados, sim, né, em muitas manifestações aí, né, que a gente faz através de festas dedicadas aos sócios, né, priorizando naturalmente os sócios, né, ou quando a gente também libera para os não sócios participar, né, que o não sócio contribua mais um pouquinho do que o sócio, né, porque é o sócio que financia mensalmente aí todo o trabalho, né, do SIMP e estrutural, interno, né, externo do SIMP. Então, nada melhor aí que esse momento de confraternização neste meio de fogo cruzado que nós temos aí, né, na imprensa local, assembleias, executivo, legislativo, opinião da população em geral, né, de quem necessita do serviço público. Então nós precisamos, né, dar uma desopilada também, né, nos encontrar numa outra situação, até falar de política. É verdade. Só que a gente fala num outro contexto, que é num contexto mais relaxado, digamos assim. E amanhã, quem puder participar lá, que pegaram os convites, né, teremos um momento simples e bem importante aí para os trabalhadores, né, sócios do SIMP. Sim, é um momento que as pessoas até acabam se conhecendo melhor, né, fora do âmbito da luta mesmo sindical, e é a oportunidade também que leva seus familiares, né, seus filhos, esposas, enfim, é um momento bem rico e oportuno para a gente ir além, né, dos encontros que nós temos aqui da nossa luta diária enquanto servidor público. É um momento também bastante oportuno, né, estar confraternizando com os demais colegas. Mas nós recebemos uma mensagem aqui bem no início do programa. Quero mandar um beijão aí para a Tânia, né? A Tânia que está nos assistindo. Nas outras oportunidades a Tânia acabava ligando, viu, Tânia? A gente não pode atender o telefone aqui ao vivo celular, porque senão os outros não vão ouvir, e mesmo que coloque aqui viva voz, né, fica complicado, tem que estar colocando aqui no microfone, enfim, né? E o nosso programa, a interatividade se dá por mensagem de texto. Primeiro que a gente tem como ler a mensagem, verificar de fato se todo o seu teor é possível, não que a gente brete alguma crítica, alguma coisa, pelo contrário, a mensagem ela sempre é lida na íntegra, mas se tiver algum contexto com alguma palavra de baixo calão ou que ofenda alguém, tem recurso da gente poder, né, evitar isso aí, que não é o propósito também do programa, né? Então a Tânia nos mandou a mensagem dizendo: compareci na frente da prefeitura ontem, após a marcha, e esperei a chegada de todos. Gostaria que os colegas fizessem este registro no programa. Está sendo feito. Agradeço a consideração. Abraços, Tânia Maria. E depois a Tânia só frisa, né, que na verdade ela não pôde estar na marcha ontem. Algumas pessoas pensando que ela poderia estar fugindo da raia, algo do tipo, e ela se explica aqui. Não sou de fugir da raia, como algumas pessoas podem estar comentando. A minha pressão arterial é que está alterada, e embora com esse problema, estarei sempre defendendo a minha categoria e defendendo o meu sindicato, que é o SIMP. Sucesso para vocês, Tânia.
É verdade. A Tânia, embora algumas pessoas não gostam que a gente ouve, naturalmente, falou alguma coisa que não deveria e tal, a Tânia é uma das pessoas que é super propositiva, sempre vem falar, se comunicar aí com a comunidade pelotense, os servidores do meio da Assembleia ou audiência pública, de forma propositiva, isso é importante, são pessoas que contribuem aí com a discussão. Podemos, numa votação, discordar da Tânia, dizer, não, nós vamos defender outra proposta, mas gera um debate, isso é super importante. A Tânia é uma das que contribui aí, sempre com as nossas reflexões e debates, aí, seja para afirmar uma pauta ou para dizer assim, não, vamos na proposta da Tânia que é a melhor, Acho que isso é muito rico assim para o sindicato, para toda a questão democrática. Agora chegou uma mensagem aqui que eu sabia que era inevitável. E chegou uma para mim aqui também. Essa aqui era inevitável. Que meigo, os dois listrados. Eu tô parecendo uma faixa de travessia de pedestre no barro, e a dele parece no asfalto, bem novinha, pintura branca e tudo. Eu até vou ter que dizer uma aula que eu tive lá na Câmara de um vereador, não vou citar o vereador porque eu não sei se é verdade. Muito interessante. Um vereador chegou para mim, próximo, tocou na minha parte mais elevada da frente, que é a minha barriga, e disse assim... Sim, antes da faixa de pedestre pode vir um quebra-molas. Quebra-mola, é verdade. Tocou no meu quebra-mola e disse assim, olha, o presidente, quem sabe o senhor usa uma roupa com listrinhas para baixo, que aí disfarça... Na vertical. Que aí disfarça o quebra-mola, disfarça o quebra-mola. E eu achei muito interessante, disse, não, mas como é que o senhor está bem aí de referência? Assessoria até Muito bem, E hoje nós somos parecidos mesmo, é verdade. E aí, para completar a mensagem, foi final 90-85. Claro que eu não sei se quem é. Também não sei. Isso é coisa do Sérgio Negrão, Pois é, o teor, pelo menos, se ele não assinou. Que meigos os dois listrados. Vai sair a denúncia pela falta de transparência na prestação de contas do Fundeb junto ao Ministério Público? Se vai sair por parte, creio, do SIMP, e consequentemente, anteriormente, do próprio CACS, Claro, já houve pelo SIMP, em algum tempo atrás, o SIMP já fez essa denúncia, o próprio CACS, se me recordo bem, o Conselho de Acompanhamento das Verbas do Fundeb, já fez também esta denúncia, e agora, mais recentemente, a gente não teve nenhuma resposta, pelo menos efetiva, que eu recorde aqui, pelo SIMP não teve, pelo CACS eu não tenho essa certeza. Assim. E mais recente, lá na Câmara, onde a gente debateu por meio da Comissão de Educação da Câmara, onde teve este encaminhamento. Até é bom essa pessoa ressaltar este tema, porque a gente vai, na próxima ida à Câmara, ver se houve algum encaminhamento nesse sentido, porque o SIMP já fez, o CACS me parece que já fez também em outros momentos, e nunca houve uma resposta efetiva do Ministério Público, mas realmente, se existe essa necessidade, é importante reforçar que não existe transparência nas verbas do Fundeb no que tange a recursos, até para o próprio debate do piso nacional aqui em Pelotas. Não se conseguiu no governo passado e não está se conseguindo pelo menos nesse começo de governo Eduardo Leite. É importante que naquele fórum que a gente discutiu lá sobre educação, naquela semana da greve nacional da educação, num daqueles dias do calendário foi quando a gente trouxe o Wilson Weber. E aí, não sei se tu te recordas que uma das deliberações da Câmara, e foi discutido na Câmara, era justamente a gente buscar, junto ao Ministério Público, inclusive com a própria Comissão de Educação da Câmara, a gente provocar o Ministério Público justamente nesse sentido. Porque a gente tem visto o Ministério Público, pelo menos no que tange aos assuntos mais ligados aqui de recursos e denúncias que a gente tem feito, que não tem surtido muito efeito. É incrível, assim, por diversas vezes o Ministério Público Estadual questionou o SIMP, e aí, como é que andam as tratativas, ou como é que está a situação do piso nacional da educação em Pelotas? O SIMP protocolou 5 ofícios, 5 para o Ministério Público Estadual, do ano passado até esse ano, sempre respondendo a mesma coisa, que o piso não é pago, que o ex-prefeito Fetter não cumpriu aquele acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, que a nossa parte era retornar
as atividades, recuperar os 52 dias de greve da educação, o que foi feito, e a contrapartida do município é que efetivamente ele iria negociar as formas de pagamento do piso, que foi quando o ex-prefeito Fetter assumiu que não pagava, e antes dizia que pagava. Só que nunca teve essa negociação, né, nem por parte da Secretaria de Educação, nem pela comissão de negociação que era do ex-prefeito Fetter, né, e aí, mesmo depois já tendo passado a gestão antiga, nós continuávamos ainda recebendo, né, solicitação via Ministério Público Estadual e sempre respondemos, né, sempre a mesma coisa. Verdade. Tem uma mensagem aqui, primeiro fazendo uma pergunta para mim, mas eu vou direcionar para ti também, né? Tu é bagual? Essa é a pergunta, né, que naturalmente fazendo referência aí àquela música que veio aí gerando polêmica aí na mídia, né, de Eu Sou Bagual, né? Grosso no coxo. Mas a mensagem segue aqui dizendo que os bancários estão junto com vocês na luta, né, na luta com o Simp. O Roger, o amigo Roger aí, lá dos sindicatos bancários, né, também da Maria Bonita Comunicação e também da Rádio Com, né, verdade. O Roger é multifacetado. Que nem multifacetado, que nem diz o Arthur, que era dos bancários também, o Arthur. É verdade. Mas é isso aí, obrigado aí, Roger. Tivemos quarta-feira lá, fazendo uma participação, uma presença na posse, né, da nova direção dos sindicatos bancários, né? Sindicatos bancários, naturalmente o Simp está com os sindicatos bancários, assim como os demais que fazem parte do movimento sindical, né, mais aguerrido aí, que filiados à CUT, né, principalmente, o Simp também é filiado à FEMERGS, Federação dos Municipais do Rio Grande do Sul. Estamos aí fazendo parte do movimento sindical, né, que está sempre à frente da luta dos trabalhadores. Verdade. Isso é importante registrar, porque tem sindicato que não está à frente da luta dos trabalhadores. Isso é verdade. Bom, nós temos aqui um informe, só lembrando vocês que estão nos assistindo, o programa hoje tem bastante vídeos. Nós temos 6 vídeos para mostrá-los, 6 vídeos, e são vídeos correspondentes a todas as atividades que desenvolvemos ao longo desta semana, ou seja, desde segunda, na reunião de negociação com o prefeito Eduardo Leite e a vice Paula e a comissão de negociação, Simp, jurídico e prefeito e a sua comissão, naturalmente. Então temos vídeos desde segunda desta reunião e inclusive vídeo da Assembleia de hoje. Então logo saímos da Assembleia, fomos correndo lá para o Simp e ainda conseguimos editar, né, as imagens da Assembleia poucas horas atrás ocorrida, e que quem esteve na Assembleia se verá e quem não esteve verá aqueles que estão lá, né, lutando pelo todo, por toda a categoria. Então fique conosco até as 20 horas que a gente vai com certeza aqui acelerar no sentido de que vocês possam visualizar, né, todas essas atividades ocorridas ao longo da semana. Mas o informe que eu queria dar é dirigido aos colegas da Guarda Municipal, os colegas guardas, com presença bastante representativa nas assembleias, na marcha, né? Um abraço a todos os colegas que nos assistem. Em virtude da última reunião que tivemos com o governo, né, especificamente tratando da pauta da Guarda Municipal, no dia 29 de abril, uma das, não digamos deliberações, mas uma das pautas, um dos itens da pauta que a gente estava conversando com o Executivo e que o Executivo comprometeu-se, no caso específico da Guarda, é que em até 15 dias contados da tal reunião, 29 de abril, o Executivo estaria enviando ao Simp as minutas que tratariam, né, do regramento das atribuições da Guarda Municipal, da Corregedoria, da Ouvidoria, o levantamento, segundo o governo, de quantos mais guardas municipais deveriam ser capacitados e qualificados para terem a utilização do porte de arma de fogo. Enfim, os 15 dias expiraram dia 14 deste mês, 14 de maio, essa semana agora, né? Então, terça-feira de lá para cá não recebemos nada por parte do Executivo, nenhuma manifestação formal ou até informal. Então o Simp enviou um ofício cobrando do Executivo tal cumprimento de prazo e até para que, chegando esse documento, depois levar a apreciação, né, do segmento dos guardas municipais para que os mesmos, né, em conjunto com o Simp, façam, né, a abordagem da resposta que vier do Executivo. Então, só informando aos colegas que esse ofício também, dentro dos vários que a gente envia dia a dia e durante a semana, já está protocolado junto ao Executivo. Tem uma mensagenzinha aqui. Pode lê-la. 2, aliás. Primeiro, uma mensagem da Renata Dias, que é a Renatinha, que é sobre o tema que a gente já falou aqui, para não perder o
foco, digamos assim. Pedimos uma reunião, a Renata, que é representante do Simp no CACS. Pedimos uma reunião no início do ano com a Câmara de Vereadores, o Executivo e o Ministério Público. O Ministério Público nunca se pronunciou. É que eu digo, eles não respondem. Mas registro aí, um grande beijo a Renatinha aí, que estava na marcha, estava na Assembleia. Exatamente, beijão aí, Renato. Na Câmara, está sempre. E mais uma mensagem aqui, dizendo: estimado Douglas e colegas do Simp, boa festa amanhã, não desanime diante da luta que se apresenta. Abraço deste colega e amigo Júlio Mena. Um abraço ao Júlio Mena aí, mais uma vez participando aqui do nosso programa, contribuindo aqui. Verdade. Né? Obrigado aí pela manifestação do Júlio Mena aí. Quando puder, aparece no Simp ali, que sempre tem um mate ali quando estamos ali. Café, chá. Com certeza, será um grande prazer, como sempre, te receber. Obrigado pela mensagem, com certeza. Não vamos desanimar, e a categoria mostrou isso mais uma vez, e a gente vai estar elencando isso ao longo do programa. Bom, pessoal, então nós vamos chamar, já por ordem aí de atividades, podemos elencar assim, né? O primeiro vídeo, cujo mesmo se trata da primeira e única, até o momento, reunião de negociação com o prefeito Eduardo Leite, né? Uma reunião do Simp, jurídico e comissão de negociação. Obrigado aí, Wagner, nosso Switch Master. Então esse é o momento aí que nós estamos adentrando lá ao Paço Municipal. Como eu disse, foi a primeira reunião da comissão de negociação jurídico do Simp e direção com o prefeito, onde na oportunidade, né, tivemos ali a possibilidade de receber nessa situação, nessa primeira reunião, né, a nossa defesa dos pontos elencados e aprovados na categoria dos municipários. E aí, frente às discussões que o Douglas agora já vai abordar, alguns itens, alguns elementos que o prefeito abordou, também foi nessa oportunidade que ele protocolou para nós o seu pedido de visitação na Assembleia do dia seguinte, que depois nós mostraremos o vídeo e o resultado. Mas foi uma reunião bem representativa, mas deu para sentir claramente ali a linha de valorização do governo, né, Douglas? É verdade, né? A comissão aí, aparecendo aí vários integrantes que não são da direção, que são da comissão, né, foram muito bem fundamentados sobre a nossa pauta, a defesa dos nossos itens aprovados pela Assembleia, né, a busca de chegar aos 14%, chegar à base de cálculo no valor do salário mínimo nacional, vale alimentação R$220, piso nacional, né, uma comissão muito representativa, né, à frente aí nessa discussão, né, levando aí, principalmente com o foco já lá no Executivo, esse debate da pauta. O prefeito, ele fundamenta a sua proposta, né, de uma forma bem complicada, que a gente vê, né? E a gente vem buscando nessas mobilizações que está fazendo, nas assembleias, nos jornais, nos programas que a gente consegue participar, nas entrevistas, tentando desmistificar um pouco essa questão, né, do maior aumento dos últimos 10 anos, né, de vocês vão receber, na base de cálculo, um 7,5%, e tantas outras defesas que vem, a valorização do servidor público, estou aberto ao diálogo, toda essa coisa meio marqueteira, assim, que está no discurso, né, do prefeito municipal, né, e a gente tenta desmistificar que isso aí, na verdade, o resultado, né, na prática, dentro do contra-cheque dos servidores, são velhas fórmulas, né, que vão reajustar, como já reajustaram em algumas outras vezes, não contando o ano passado que foi 0, mas na inflação do período, né, a base de cálculo e o padrão salarial, e também R$10 no vale alimentação, né, e base de cálculo e valor e reajuste salarial, onde está 0,34% a mais que a inflação, né? Na verdade, o prefeito diz, não, você não pode dizer que é só a inflação do período. Eu estou dando 0,34% a mais da inflação do período. Né? Mas na mesmo mesa, financiado pelo corte do vale alimentação. Argumentado por ele mesmo na mesa de negociação. Ó, os R$50 mil, né, mais ou menos, cerca de R$50 mil que foi retirado
por mês. Mais de 500 trabalhadores, né, que porventura fizeram 2 concursos, tinham duas matrículas, foram cortadas. Uma das matrículas, R$120. Isso tudo gerou R$50 mil, que foi repassado agora, né, em 0,34 para cada servidor. E também, se tu fizer uma relação com o que ofereceu, né, do próprio Vale Alimentação, se repassar no que tange ao que vai gastar com o Vale Alimentação, significa que ele vai gastar R$70.500 no Vale Alimentação, sendo que ele já tinha poupado R$50 mil. Então, mais ou menos, nós estamos pagando, né, os que têm 2 matrículas estão pagando R$8 desse reajuste, e o prefeito entrando praticamente com R$2 para fechar os 10 de agora. Então, esta é a prática, né? O discurso é outra coisa. O que veio, e a mesma fundamentação que ele dá nos jornais, ele defende, né, na mesa de negociação. Então, eu acho que todos estes movimentos que a gente vem fazendo está desmistificando um pouquinho essa coisa do discurso e da prática. Na verdade, a nova política propagandeada está usando as mesmas formas, né, do prefeito anterior e dos prefeitos anteriores, né, utilizar, né? Não, a inflação do período, eu vou garantir para vocês, não se preocupe. Bom, a inflação do período nós não queremos discutir. Tu tem a obrigação de repassar a inflação do período para os trabalhadores. Nós queremos discutir aumento real, que isso é acima da inflação. Não é à toa que a aprovação da nossa pauta hoje é 9%. Onde já está ali a inflação, o reajuste mínimo, está a inflação do período, mais 5% do ganho real. Isso sim é ganho real. E isso não se tem. Isso aí não se tem ao longo dos anos, né? Quando se teve agora, com o prefeito oferecendo 0,34% a mais do que a inflação, quem está pagando o ganho real de 0,34% somos nós, são aqueles que tiveram cortado na metade o seu Vale Alimentação. Então, essa foi uma reunião aí, onde tivemos uma reunião bem forte, né? Acho que a comissão se portou muito bem, super agressiva na defesa, né, literalmente agressiva na defesa, né, do que nós entendemos que seja justo, que não vai recuperar, né, o que a gente está perdendo há anos, né, os padrões salariais abaixo do mínimo nacional e tantas outras coisas. Não vai recuperar. Nós precisaria, né, para reajuste salarial, ter 80% para alguns servidores, alguns segmentos, 70%, outros 40%, para poder chegar ao valor do salário mínimo nacional. Então não vai recuperar, mas debatemos hoje em cima do que é justo para iniciar a recuperação. E o prefeito em cima do que é justo, de acordo com o que ele acha que é valorizar o servidor público municipal. Na verdade, não tem nada de diferente das ofertas anteriores ou propostas anteriores, com exceção desse 0,34, que é diferente, né? Cortou da gente para se autofinanciar. Porque, na verdade, praticamente é quase o índice da inflação, como os outros faziam, o mesmo valor como os outros também ofereciam, apenas R$10 de vale alimentação, a mesma coisa que os outros faziam, não cumprir as emendas orçamentárias aprovadas, estudadas e calculadas, e ainda por cima faz com que corte outros benefícios dos servidores de forma velada. Por que forma velada? Porque não foram anunciados. Então, quando hoje não é pago gratificação de difícil acesso para aqueles novos que estão trabalhando na zona colonial, ele não avisou e disse em tal reunião que não tem nenhuma determinação sua para não pagar. Mas várias vezes os servidores estavam indo lá na administração, era negado tal pedido. O pagamento da licença maternidade, nos últimos 2 meses, não pagava a média de horas extras. Considerava a licença maternidade para efeitos de pagamento total apenas os 4 primeiros meses. Os outros 2 não existia. Também não tinha nenhuma informação sua. Incentivo à titulação para professores e técnicos científicos, portadores de diploma, seja de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Também não se há o pagamento e nem sequer resposta por escrito, formal. E por aí vai, né? Não pagamento de horas extras realizadas. Então, todo esse caixa feito em cima do servidor não tem nada de diferença das outras vezes. Essa é a realidade. Então, para não perder a linha, eu recebi aqui 4 mensagens, mas 3 são da mesma linha e por isso pode dar uma resposta única, porque é a mesma coisa. Quem tinha nos chamado de MEIGS, nos chama de novo, é o Marcos, da Educação Infantil. Não teria como o SIMP forçar uma CPI na educação? O que não falta são indícios. Bom, é que nem a gente estava falando, né? Na verdade, a Comissão de Educação da Câmara, em conjunto com o SIMP, nós temos que provocar o Ministério Público Estadual para responder. Se o Ministério Público não responder,
além de poder ser chamado pela própria Câmara, né, no sentido de convidar o Ministério Público para debater sobre o tema na Câmara, e isso pode ser feito, né, nada impede, Marcos, que seja realizada uma CPI, mas uma comissão parlamentar de inquérito, investigativa, ela tem que ser provocada dentro da própria Câmara. Os vereadores, na verdade, têm que colocar isso em apreciação no plenário, que nem é exemplo agora da CPI da saúde, né? É um trabalho interno legislativo da Câmara, claro que pode ser provocado por nós. Isso se antes não houver algum tipo de retorno oficial do Ministério Público Estadual ou da própria Prefeitura em si. E aí, na sequência, as demais também. O final 9861. Se não temos resposta do Ministério Público, não seria viável uma ação no Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele não é um órgão que julga, né, ações, na verdade. A gente pode consultar o Tribunal de Contas ou fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas para que este investigue ou responda para nós, segundo a visão deles, como estão sendo aplicados os recursos do Fundeb no município de Pelotas. Mas uma ação no tribunal não, porque não é um tribunal julgador. Um abraço ao 9861. Para terminar aqui na mesma linha, vamos ver aqui. Se o Ministério Público não se pronuncia, a quem devemos recorrer? É exatamente isso que nós estávamos colocando. O passo pode ser, primeiramente, via Câmara, porque a Câmara é fiscalizadora e tem que cobrar do Executivo informações, né? A própria Câmara também pode instaurar uma CPI. Podemos cobrar do Ministério Público Estadual em forma de denúncia. E se todos esses passos, como é o caso da pergunta, né, se não funcionar até a instância do Ministério Público Estadual, pode-se ingressar com uma ação no sentido de cobrar de um órgão público, né, informações claras por parte do Judiciário. De repente poderia entrar no Juizado Especial Civil, né, cobrando isso aí do município, né, esse esclarecimento ou essa amplitude de informações. Tem aqui um último para terminar o tema. Quando teremos a volta do nosso Vale Alimentação, no caso daqueles que tiveram o seu vale cortado, final 6554. Isso é uma coisa importante, Douglas, porque o prefeito responde, num dos itens que é Vale Alimentação, ele coloca no final. É posição desse governo o entendimento que o Vale Alimentação tem que ser só para o CPF. Não tem que ser por matrícula. E que se houver resultado em contrário judicialmente, eles cumpririam a retomada do Vale Alimentação. Cabe salientar que já tem. No Ministério do Trabalho, justamente, na Justiça, perdão, não Ministério. Na Justiça do Trabalho, já temos uma decisão favorável de uma ação do SIMP. No Juizado Especial Civil, que se refere aos estatutários, não deram o ganho da ação para nós, em forma de liminar, e nós recorremos da decisão, e não saiu o resultado. Então, quando o prefeito coloca que se tivesse decisão em contrário, judicialmente cumpriria, já há. Eu acho que ele quer que seja referendado nos dois regimes, né, para ter certeza. Agora, não precisava nem estar no judiciário, né, Douglas? Claro que não. Não há nenhum impeditivo legal, não há nada ilegal. Não há. E aí entra na questão até do campo deles, ou no campo do executivo, que é a questão da legalidade, né? É muito interessante tu tratar a legalidade onde tu busca argumentos políticos, né, para cumprir uma legalidade que não, uma legalidade que não existe. A gente comprovou, né, a equipe jurídica do SIMP e politicamente também comprovamos que não existe nenhuma indicação, né, que as pessoas devam receber por CPF, né, claro, o Vale Alimentação. Não existe isso. Não existe isso. Né? Agora, sim, claro que cair no campo da legalidade, no campo judiciário mesmo, é sempre um risco. Nunca sabe o que o juiz vai entender. Então, foi uma decisão política do governo onde buscou argumentos judiciais aí para se defender, o que não existe. Sim. Nós vamos ler aqui só mais uma ou duas mensagens. Eu e o Douglas estamos recebendo uma série de mensagens, a gente agradece, só que a gente vai ter que dar uma pausa porque temos ainda 5 vídeos, né, para retratar como foi essa semana de atividades. Vou ler uma última aqui, Douglas, depois se quiseres ler mais uma, de repente, e a gente chama na sequência os vídeos. Final 6339. Gostaria de saber se as escolas municipais entrarão ou não de greve. Bom, eu não sei se parece que o teor da pergunta não é alguém servidor público municipal, sim, deve ser um pai de aluno, né, alguém da nossa sociedade. Deixamos claro que até o momento não há greve. Até o momento não foi deflagrado greve, nem estado de greve, em nenhum momento. A categoria só tem feito paralisações específicas em dias previamente apontados, que são deliberados na Assembleia, e essas paralisações são sempre seguidas de atividades.
tem um fim no dia da paralisação. Ou é para tratar da negociação junto ao prefeito, ou junto à Câmara, ou para fazer uma atividade como fizemos de marcha ontem, mas por enquanto não se cogita, nem falamos ainda dentro da Assembleia, da possibilidade de ser analisado ainda em greve. Então, o senhor ou a senhora que mandou a mensagem pode ficar tranquilo ainda nesse sentido, né, porque ainda não está nesse patamar. Mas praticamente é isso aí, Douglas. Tens alguma mensagem para ler? Não, só aqui sobre que agentes fiscais da qualidade ambiental estão assistindo aqui o programa. Oh, que legal, estavam lá na Assembleia, bem na frente ali. Na frente. Grande abração para todos vocês aí. Mas seguimos então, seguimos. Wagner, por gentileza, vamos então ao nosso segundo vídeo, com o nome Assembleia Geral da categoria. Então esta, pessoal, foi a Assembleia realizada terça-feira pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, cujo tema que perdurou aí por 1h30, 2, né, Douglas, iniciais, era o requerimento do prefeito, que nós lemos na íntegra, onde o prefeito solicitava que nós permitíssemos, nós os municipários, permitíssemos que o prefeito usasse do nosso espaço, do nosso fórum, apenas para ratificar, ou seja, confirmar a mesma proposta que já havia sido lida na Assembleia. Esse foi o termo que iniciou, que permeou, né, Douglas? E aí está até a votação, né, no momento que, por ampla maioria, entendeu que ele não deveria participar e depois teve mais deliberações, né? É verdade, né? Acho que nós damos uma resposta política aí para o prefeito muito importante, né? Registradamente aí muito importante este momento. Nunca acho que alguém, pelo menos nos últimos anos, vou falar das gestões mais recentes, alguém teve a ousadia de tentar se manifestar em uma assembleia que é dos trabalhadores municipários. Mas é importante, né, sem alongar muito esse tema aí, tem muita gente, muita mídia tentando mudar o foco, né, buscando ficar discutindo entre era possível entrar, não era possível, foi falta de respeito, falta de respeito, o SIMP não é democrático, foi autoritarismo e tal. Mais do que entrar nessa discussão, eu entendo que a tentativa do prefeito ir lá na Assembleia e defender a sua proposta é subestimar a capacidade de cada um que vai na Assembleia de entender o que significa 7,5% no seu contra-cheque, o que significa vale alimentação, né, dividido aí em mais R$10 por mês para poder comer. Acho que não chega a R$5. Não chega, vai passar a ser R$4 e alguns centavos por dia para os servidores se alimentarem, né, durante a sua jornada mensal de trabalho. Então, acredito que o maior desrespeito, além de ser um desrespeito político, que eu entendo, acho que existe uma autonomia sindical que ela não pode ser ferida de forma alguma, mas o maior desrespeito é subestimar a capacidade das pessoas, né, de entenderem o que significa a proposta do Executivo no seu contra-cheque. Nós temos pessoas capacitadas dentro da Assembleia para defender a proposta do governo, né, servidores públicos municipais, concursados, seletistas, de defender a proposta do governo. E nós temos pessoas capacitadas de defender contra e pessoas que vão dizer assim, não, acho que há margem para seguir negociando, não vamos nem rejeitar, nem aprovar, vamos seguir o debate. E é isso que vem ocorrendo. Agora, subestimar a capacidade das pessoas, acho isso um erro político, né, que o Eduardo Leite começa a pagar aí, né, buscando, né, através de um discurso, dizer, não, eu quero lá porque eu sou um cara legal, sou um cara diferente. Quero mostrar para vocês o que eu estou defendendo. É subestimar as pessoas. Para não alongar nesse sentido, porque isso aí já foi bastante batido essa semana, só fica a pergunta para os municipários e para a comunidade. O prefeito quis utilizar de um espaço legítimo da categoria, que é somente dos municipários, estão discutindo internamente os temas de seu interesse, e quis se utilizar daquele espaço. Será que o prefeito deixaria nós utilizarmos o espaço dele? E onde é que é o espaço dele? Será que o prefeito permitiria que nós entrássemos numa reunião de secretariado, quando ele está lá fazendo as estratégias das suas pastas? Será que o prefeito deixaria nós entrarmos na reunião específica, que ele está reunido com os secretários, a parte financeira, a parte burocrática, quando ele está ali, na sua sala, fazendo a estratégia de, o que eu vou pensar para os municipários? Será que nesse momento que ele faz a estratégia reunida, né, essa estratégia de forma reunida com a sua comissão de negociação, será que ele deixaria nós entrarmos
vermos a estratégia ou defendermos, né? E será que nós poderíamos se utilizar do site oficial da Prefeitura, dos espaços da Prefeitura? Não precisa. O prefeito colocou a sua proposta na íntegra no site. Utilizou-se da imprensa. Foi lido também na Assembleia, né? Sim, na íntegra. Exatamente, foi lida na íntegra na Assembleia, inclusive até aquelas simulações com tabelinhas, tudo aquilo nós lemos na Assembleia, né? Então, cada um tem o seu espaço, ambos foram respeitados, né? Sempre fomos bem recebidos pelo prefeito no Paço Municipal, ele também sempre foi muito bem recebido lá no SIMP, inclusive, né? Na verdade, apenas e nós democraticamente colocamos em votação, que fique isso bem claro. Não tinha-se nem necessidade, se quisesse, por parte da direção do SIMP. Nós mostramos democraticamente a nossa posição, abrimos espaço para pessoas que quisessem fazer a defesa para ele falar, ninguém quis, ninguém se inscreveu para fazer a defesa para que o prefeito falasse, né? E na oportunidade todo mundo pôde votar. Então, é como a gente diz, quem responde é quem está na Assembleia, quem delibera, quem critica, quem propõe é quem está lá. Infelizmente, quem não vai, embora possa ter opiniões divergentes sobre o que foi definido, pode ter, não tem problema nenhum, só que vai ficar só no meio virtual, vai ficar no Facebook, vai ficar na internet, mas lá é o local. Será que o prefeito permitiria que nós usássemos, conforme o Thiago falou, o espaço do seu site, que é o espaço da prefeitura, né, do executivo, né? Eles usam mais como um espaço quase que político partidário do que propriamente do executivo, mas será que ele permitiria que nós colocássemos uma matéria falando do assédio moral e da perseguição que estão fazendo com os trabalhadores que estão participando das marchas e das mobilizações? Será que o prefeito permitiria que a gente colocasse que está usando a velha política de assediar, pior, mandando e-mail, mandando mensagem para o celular de texto para as pessoas, onde argumentando que vão cortar o ponto de quem participasse dos 2 dias de paralisações? Verdade. Será que ele vai permitir que nós questionemos a falta de democracia dos professores poderem participar sem ter as suas listas divulgadas aí para a SMED? Será que ele permitiria isso aí? Permitiria que os trabalhadores da qualidade ambiental e da mobilidade urbana, que também foram ameaçados lá, dizendo que se participassem, teriam seu ponto cortado? Duvido que garantisse esse espaço para a categoria se manifestar sobre um problema que quem está criando é o governo. Isso que ele respondeu lá no item da nossa pauta database, com composição de conflitos, onde o SIMP sempre coloca todos os anos, se o prefeito compromete-se ao final das negociações, junto com o SIMP, elaborar as formas de recuperação, ou seja, não gera prejuízo para a prefeitura nem para a comunidade. A educação recupera naturalmente e todos os demais setores, né? Ninguém vai ficar parado, né, e receber por ter paralisado. Isso não existe. Então a gente sempre tenta recuperar ou mobilizar junto com a categoria, os setores serem independentes, né, para tal composição. O prefeito respondeu ali, tacitamente, né, que a qualquer momento que surgisse algum problema que afligisse os servidores, né, estaria disposto a qualquer momento a discutir sobre isso. Olha o diálogo e a discussão dele. Ontem a sua declaração no jornal, ontem estava ali claramente. O prefeito não abonará as faltas decorrentes das paralisações. Mas vem cá, lá no documento lido na Assembleia, oficialmente assinado por ele, ele disse que se comprometia a negociar antes de cortar. Ou seja, antes que ocorra isso, não, estou aberto para a gente ver essa forma. Então é bem a mesma situação do discurso e da prática, né? Verdade, nova política. A nova política é um novo jeito de governar. Bom, Wagner, vamos lá na sequência, terceiro vídeo com o nome Paralisação na Câmara na quarta-feira. Paralisação esta que se deu lá na Câmara pela manhã, né? A categoria foi mais uma vez em massa, né? Junto lá ao Legislativo. Nos foi oportunizado um grande tempo ali para a direção do SIMP, através do Douglas, manifestar a nossa ida, né? Foi já debatido ali, já que internamente com os vereadores, inclusive a questão orçamentária, que nós temos emendas que aprovam tanto o pagamento do piso nacional, o vale alimentação de R$220 para cada servidor e inclusive o reajuste para todos aqueles que têm salário padrão abaixo do mínimo, que percebam o valor do mínimo nacional como base de cálculo. Ficou muito claro ali que
Tem emenda para isso aí, foi aprovado, foi amplamente discutido e, como falamos, né, a própria representação do governo Eduardo Leite, porque ainda não era governo Eduardo Leite no final do ano passado, quando do orçamento, mas o vereador, como estava afastado, o seu representante Ézio, o vereador Ézio, votou a favor. Ele concordou com o orçamento. E o ex-prefeito que recebeu o orçamento não vetou, aprovou na íntegra, e o prefeito atual, Eduardo Leite, também não teve nenhuma objeção, nenhuma contrariedade às emendas. Então fica claro, muito claro, que o poder, né, é de não querer nos dar. Até porque a lei orçamentária ela é autorizativa e não impositiva. Então está autorizado o pagamento. Então que o prefeito assuma que não quer dar, né, Douglas? É verdade. Acho que foi importante esse dia para os trabalhadores municipais, né, a participação efetiva, o espaço que nós tivemos lá para poder debater com a comunidade pelotense. Né, acho que vaiamos bastante, enquanto categoria, bastante os vereadores, aplaudimos os vereadores, né, participamos de um processo, um exercício de democracia muito interessante. Esta comissão, né, a princípio uma comissão de vereadores, vai tentar um diálogo segunda-feira com o Executivo para tentar debater sobre esses 3 elementos, né, 3 emendas orçamentárias que nos interessam. Né, ali o pessoal bem alegre, porque a pauta está trancada da Câmara de Vereadores, trancada de todos os projetos do Executivo. Né, a Câmara tem um papel importante aí, que quando a Câmara tranca uma pauta, né, ou seja, a pauta da cidade, nesse momento, se dedica um pouquinho, né, às particularidades dos servidores municipais, que é uma gama, né, grande na comunidade, na própria comunidade pelotense, acho que ela contribui muito para a fundamentação de que nós temos legitimidade, né, enquanto sindicato, enquanto categoria, para, neste momento, né, que é pequeno dentro do ano, dentro de outros momentos que se pode debater qualquer outro tema dentro da Câmara de Vereadores, que nesse momento o Executivo se dedique à nossa pauta, né, que é grande, né, que a gente possa aí, enfim, a partir do trancamento da pauta, ter uma pressão maior sobre o Executivo. E todos os anos aqui que a gente buscou o trancamento de pauta, sempre fomos aí bem acolhidos, pelo menos pela maioria dos vereadores que garante o trancamento da pauta. Acho que terá um papel importante aí, né, como legisladores, como representantes legítimos aí votados, né? O Eduardo Leite sempre ressalta ali, não, porque eu tenho a legitimidade, a carta branca aí do povo pelotense. Os vereadores também têm. Então, esse ato é legítimo e é representativo do povo de Pelotas. Quando um vereador que tem 2.000, 3.000, 4.000 votos, né, o elegeu, estas pessoas garantem o trancamento de pauta, claro, né, porque dizem que este vereador os representa e ali, naquele momento, entende que podemos nos dedicar alguns dias a esse trancamento para a pauta dos servidores, que é no que tange a reajuste uma vez por ano. Perfeitamente. É um momento único, né, Douglas? E curto e rápido, né, para que seja avançado aí nas negociações, para que se avance. Tem umas mensagens aqui, Tiago. Eu também, mas eu acho que não vai ser possível lê-las. São várias, né? Eu tenho aqui mais de 8. Bom, quem está mandando mensagem sobre o que ocorreu na Assembleia, naturalmente até o final do programa a gente vai falar. E só uma que falou aqui sobre o que resolveram da Guarda Municipal, especificamente. Acabei de falar. Nada. Claro que a Assembleia foi geral. Né? Teve um encaminhamento geral sobre a pauta, mas o Tiago já ressaltou que no tema específico da Guarda Municipal, paralelo à questão da database, a gente já deu um encaminhamento de novo pedindo um agendamento de reunião e resposta efetiva do... Na verdade, a gente não pediu a reunião num primeiro momento, a gente pediu para que o governo cumpra, né, o resultado daquela deliberação da reunião que tivemos com a Guarda Municipal e com o prefeito dia 29 de abril. Né, o prefeito deu um prazo de 15 dias para que apresentasse a nós, do SIMP, as minutas sobre as atribuições da Guarda Municipal, quantos mais guardas, no entendimento do governo, deveriam receber a capacitação para o porte de arma de fogo, enfim, vários outros temas, né, a corregedoria e ouvidoria, e o prazo de 15 dias já expirou, terminou dia 14. Então o SIMP mandou um ofício para o prefeito solicitando que imediatamente remeta essas minutas para que numa próxima assembleia específica dos guardas a gente possa debater. Isso nós falamos no início do programa, porventura o colega não estava acompanhando. Tiago, só uma rapidinha aqui, né, até porque não é comum essa participação das pessoas, pelo menos que eu recorde aqui, como agente fiscal, né, que a gente disse que os agentes fiscais estavam assistindo. Boa noite. Depois que fomos informados que nosso ponto seria cortado, até os que não iriam paralisar decidiram parar. Toda a SQA participou da paralisação. Luciane, agente fiscal. Obrigado pela mensagem aí da Luciane.
Tem várias mensagens aqui, mas não vão ser possíveis ler. Eu tô com muita acredito mensagem que várias delas sejam É. sobre a Assembleia, né? Exatamente. Mas a gente até lembra o seguinte: a gente guarda as mensagens de texto e as lê no início do programa que vem. A gente sempre faz isso. Então a gente pede a compreensão dos demais, como a gente tem ainda mais 3 vídeos e vai culminar na Assembleia de hoje, com o resultado da Assembleia de hoje. Nós vamos falar aqui do resultado da Assembleia. A gente vai guardá-las, como a gente sempre faz. A gente só pede a audiência, né, das pessoas que leram a mensagem, para justamente a gente poder contemplar, ver que vocês estão aqui colaborando com o programa, né? Então a gente com certeza lerá no início do programa da sexta-feira que vem. Bom, faltam um pouco menos aí de 8 minutos, por isso que a gente está aí rapidinho. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Wagner, coloca o vídeo na sequência, Assembleia da Eterpel. Né, os servidores aí da Eterpel, seletistas, né, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, reuniram-se em Assembleia Geral da categoria deles, junto com o SIMP, no auditório interno do Colégio Pelotense, na quarta-feira à noite. Então, o objetivo aí dos colegas também, né, está no período da database. O SIMP é o sindicato que os representa, inclusive, né, já que não existe um sindicato específico daqueles trabalhadores, né? Então ali foi tirada a pauta database da categoria, cuja mesma já foi protocolada junto à prefeitura, onde a gente já pediu um agendamento de reunião com o prefeito e com o presidente da Eterpel, né, o senhor Ademir, para que tratemos, né, das reivindicações dessa categoria. Bastante participativa essa reunião à noite, né, Douglas? Essa assembleia. É verdade, verdade. Né? 16% é o pedido de reajuste, revisão salarial dos trabalhadores da Eterpel, né, que também tem uma parte deles que estão abaixo do salário mínimo nacional, importante ressaltar. É uma empresa pública, né, e gera particularmente dinheiro. Mais de né, 70 trabalhadores. Mais de 70 trabalhadores e uma parte deles estão abaixo do mínimo nacional. Por isso que esse reajuste tenta recompor aí os que estão abaixo do mínimo nacional, mas ganho real. E também a revisão, né, do valor do Vale Alimentação, que são os 2 pontos específicos aí que a gente espera que em breve a gente tenha uma resposta aí, uma proposta do Executivo, naturalmente vão pedir mais, né, do que os 7,5%, como ele vem já indicando aí, pelo menos para a administração direta. Né? É que tem uma tendência, né, conforme os outros anos, de sempre repassar o mesmo para todos, sem respeitar as particularidades, né, de empresa pública, né, de autarquias, etc. Para o prefeito que queria bastante diálogo e nos receber, vai ter bastante ainda atividades, bastante oportunidades para nos receber. É verdade. Tem a database da categoria geral, tem da Eterpel, que recém está começando. Tem a plataforma. Né? A plataforma dos municipários na sequência e por aí vai. Wagner, vamos colocar, por gentileza, na sequência, muito obrigado, o vídeo da nossa Marcha dos Municipários, realizada ontem à tarde, né, com saída ali do Altar da Pátria, aí é um momento que o pessoal estava chegando ali na concentração, né, tivemos aí mais uma vez uma marcha alegre, com participação aí com música ao vivo, enfim, né, fomos percorrendo aí as ruas de Pelotas, e Douglas, até para aproveitar e responder, tinha uma mensagem aqui, que perguntou por que o SIMP estava usando o caminhão do vereador Ricardo Santos. Simples, quem emprestou, né? Quem emprestou. Sim, nós pagamos o combustível, ajudamos também na manutenção do veículo e emprestou o carro-som no sentido de colaborar com a categoria, nada em troca. Nós citamos aí vários vereadores que seguidamente participam das nossas marchas, aí não nos refutamos nunca de dizer quem participa da nossa marcha, e o Ricardo Santos emprestou o caminhão de som aí para dar uma visibilidade, uma sonoridade maior aí, um diálogo maior na comunidade pelotense. Muito obrigado, Ricardo. Até lembrando que o próprio vereador Ricardo várias vezes já emprestou esses caminhões para outros movimentos sociais e sindicais. Verdade. Né? Então que isso fique bem claro, para que não faça uma conotação partidária, política, enfim. Mas não vão... Exatamente. Então essa marcha foi bastante representativa, caminhamos pelas ruas centrais da cidade, culminou ali na prefeitura, como vocês estão vendo as imagens, e pasmem, né, a gente não pôde entrar na nossa casa. A prefeitura de Pelotas, que estava com o expediente aberto até... Aí vocês estão vendo nós barrados ali pelo Romaldo, superintendente, né, o Neto ali, o comando da Guarda Municipal, né, que na verdade, ali, ó, horário de expediente, 12h30 às 18h30. Bom, se servidor público... Fecharam mais cedo, estavam em Tartaruga, deve ser. Exatamente, Operação Tartaruga do Executivo, né? Eu acho que eles fizeram uma assembleia interna para deliberar. Se o servidor municipal não pode entrar na sua casa,
né? Como que o munícipe que ali pode entrar? Ou seja, antes de sermos servidores, nós somos munícipes, nós somos contribuintes, né? E nos foi impedida a entrada ali na prefeitura. Só salientando, sempre as nossas manifestações foram pacíficas, ordeiras, já tivemos em outras oportunidades, aguardando no saguão ali de entrada, no hall de entrada, a reunião da comissão lá no segundo andar, sendo que ali inclusive tinha exposição de quadros, televisões e nada foi quebrado. Então prova aí que o diálogo, a prática é totalmente diferente do discurso. É verdade, só vou usar uma frase do seu Marim, né, que é um aposentado aí, agora participando efetivamente das nossas assembleias, fazendo falas e contribuindo aí com o debate, né, e seguidamente está no SIMP ali, ressaltou uma coisa muito importante, que ele disse que se não me deixarem entrar como servidor público municipal, eu quero entrar na prefeitura como cidadão pelotense. Tem que deixar eu entrar como cidadão pelotense. Eu não sou desconectado, mas se não me deixarem como servidor público, quero entrar como cidadão pelotense. E não deixaram entrar. Nem como cidadão, tampouco como servidor. Inclusive, na avaliação do seu Marinho, aposentado hoje na Assembleia, falou, aliás, prefeitura, que eu saiba, as portas são só figurativas, elas estão sempre abertas à comunidade, ainda mais num horário administrativo de expediente. Vai ver, não estava a comunidade ali, né? Exatamente. Não, mas é que nem tu falaste, era a Operação Tartaruga do Executivo mesmo ontem, aí fizeram piquete, né, e não permitiu-se a entrada. Verdade. Está faltando só sindicalizar, né? Está faltando só se associar, né? É verdade. Né? Contribuir para fazerem parte de um sindicato, não sei qual que o Executivo. Não sei qual, vão ter que criar, né? Mas acho que eles não conhecem muito a instituição Sigdigal. Bom, Wagner, coloca para nós aí, por gentileza, o último vídeo que se refere à Assembleia Geral da categoria hoje, há poucas horas atrás, mais precisamente, aí o auditório externo do Pelotense repleto de municipários mais uma vez, né, os colegas amplamente participando, e o objetivo foi, além da avaliação do movimento, né, a avaliação da direção do SIMP e a avaliação dos demais colegas, se era de continuar ou não no movimento. Foi mais ou menos nessa linha aí, Douglas. Então conta para os nossos municipários aí, telespectadores, então, o que deliberamos hoje? Paralisação terça-feira. Esse é o indicativo aí que foi ressaltado aí pela categoria como única proposta. Essa proposta não houve nenhuma divergência, a paralisação de terça-feira. E a organização da terça-feira será, né, enviaremos na segunda-feira um ofício para o prefeito municipal, né, convidando para fazer uma negociação na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas na terça-feira, né, então terça-feira pela manhã, dentro da organização do dia de paralisação, 9 horas na Câmara de Vereadores, e na parte da tarde, 14h30, aí está o seu Marinho, né, aposentado aí, na parte da tarde, uma Assembleia Geral da categoria para avaliar, né, mais uma rodada de negociação. A gente espera que tenhamos mais uma rodada de negociação, estamos indicando a terça-feira pela parte da manhã na Câmara de Vereadores. Se o Executivo não se sentir à vontade para fazer um debate, né, que adora fazer um debate público, podemos ir na Prefeitura Municipal. Queremos que a categoria participe efetivamente, que ele dialogue efetivamente com a categoria no Paço Municipal, né, garantindo a participação de todos aí nessa negociação, que na verdade, claro, quem faz é a Comissão de Negociação e o SIMP. Então, deliberação próxima terça-feira, então, avisando a toda a comunidade pelotense, paralisação dos municipários, possivelmente o serviço público será interrompido em muitos locais, nessa paralisação, a partir das 9 horas na Câmara de Vereadores, e à tarde, uma Assembleia às 14h30 no Pelotense. Então, só repetindo para que fiquem as mensagens que tinham mandado aqui, nesse sentido. Esta é a deliberação, e também hoje à noite estará uma matéria no site do SIMP, publicado e também nas redes sociais. Facebook, Twitter, e-mails, enfim. Nós agora, daqui a algumas horas, estaremos colocando isso em forma de matéria em todas as nossas mídias eletrônicas. Então, pessoal, só enfatizando, paralisação o dia inteiro de terça-feira, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Mas essa paralisação de terça tem 2 atividades, como o Douglas falou. Pela manhã, uma reunião pública lá na Câmara de Vereadores, com a presença do prefeito, para, de forma pública, mostrarmos para a comunidade pelotense, para todos que estiverem lá, a negociação às claras. Em que sentido? Que o prefeito diga por que não cumpre o orçamento, né? Por que não cumpre a emenda orçamentária quando a mesma se refere a investir no servidor. Aliás, o prefeito foi para Brasília buscar as emendas orçamentárias aprovadas pelos nossos deputados federais gaúchos para investimento em Pelotas. Engraçado que o prefeito acha importante as emendas que são aprovadas para o seu programa de governo, e as emendas orçamentárias locais que nos beneficiam aí não precisa cumprir, porque ela não é impositiva, é autorizativa. Então, se o prefeito, caso não se sinta confortável... A própria, agora tu pode contribuir aí com o que a Paula falou em relação a essa questão. Claro, né? exatamente. Ela falou que cabe à prefeitura,
né, cabe à prefeitura escolher aonde ela deseja implementar ou não. A emenda orçamentária. Se deseja implementar a emenda ou não. Então é um desejo Só político. depende da prefeitura. Só depende da prefeitura, exatamente. Então, pessoal, terça-feira, se o prefeito não quiser ir até a Câmara e quiser negociar junto com a comissão de negociação lá na prefeitura, todos os colegas municipais vão para a prefeitura e aguardarão lá o resultado da reunião. E é terça à tarde, a partir das 14h30, a Assembleia Geral da categoria para avaliar essa negociação. Bom, pessoal, terminamos o programa por aqui. As mensagens serão guardadas, agradecemos de coração a participação de todos. Vamos ler, sim, todas as mensagens no início do programa seguinte e convidando aqueles que são sócios do SIMP, pegar os seus cupons. Nos encontraremos amanhã à tarde. Boa noite. Boa noite e até lá.